Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar do programa pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. As propostas de reforma trabalhista que pretendem a supressão dos direitos dos trabalhadores, além de temerárias, são manifestamente inconstitucionais. Flexibilizar significa, na verdade, retirar direitos dos trabalhadores, com elevação de jornada de trabalho, redução de salário e terceirização ilimitada. Esse projeto de desconstrução do direito do trabalhador não foi aprovado pelo eleitor e está sendo imposto à sociedade de forma arbitrária, única e exclusivamente para atender aos interesses econômicos daqueles que financiaram as campanhas e agora cobram a fatura. O argumento de que é preciso reduzir direitos para gerar empregos é falacioso. Primeiro, porque em todos os países que já experimentaram a dita flexibilização, houve um incremento nos índices de desemprego e de informalidade, como, por exemplo, na Espanha e em Portugal. Segundo, porque o argumento utilitarista do mal menor ofende a dignidade da pessoa humana, uma vez que a retórica de que o trabalho precário seria melhor do que o desemprego, se levado às últimas consequências, justificaria até mesmo a escravidão. Se não bastasse serem abusivas as propostas de reforma trabalhista, também são manifestamente inconstitucionais. Se não vejamos, primeiro, porque os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988 constituem cláusula pétrea, portanto, não podem ser abolidos nem reduzidos por emenda constitucional. E segundo lugar, porque a supressão de direitos trabalhistas também afronta o princípio que veda o retrocesso de avanços sociais. O artigo 60, parágrafo 4º da Carta Magna de 1988 estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, entre outros, os direitos e garantias individuais. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Escolha o seu lado. Prova de peso, pressão no cardápio. Vamos! E o nocaute? Vão vir com fome, hein, Léo? Foca na proteína. Vai custar mais caro. Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos. Olhar de quem acredita. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho,
aposentado, jurista, Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor de cursos preparatórios para exames da OAB, dentre outros. Bom dia, doutor. Muito bom dia ao nosso amigo telespectador. Prazer enorme estar aqui de volta. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Então, hoje nós vamos solicitar do senhor que dê umas dicas sobre essa reforma trabalhista que está realmente na boca do povo, todo mundo se preocupando, os trabalhadores nervosos com isso tudo. E eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público de casa sobre essa reforma trabalhista que foi aprovada já pela Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado e depois para a sanção presidencial. Mas tem também a questão da terceirização, que já foi aprovada através da Lei 13.439, né? 429. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público de casa a diferença que existe entre a reforma trabalhista e essa terceirização, essa lei específica. Quais são os pontos fortes dessa questão toda, para que a gente situe melhor o nosso público sobre essas duas questões, a lei da terceirização e a reforma trabalhista? Pois não. Na verdade, eu vejo assim, há um pacote maior de reforma trabalhista, né? E um capítulo separado foi a questão da terceirização. Agora, de mais imediato, no que afeta a vida de cada um, a terceirização já é lei, já está valendo, né? E a chamada reforma trabalhista foi aprovada na Câmara e ainda tem, como bem colocou, vai passar, ainda tem uma passagem pelo Senado e depois a sanção presidencial. Agora, o que acontece? Essa questão da terceirização, ela é um aspecto muito pontual. A questão é, como é que eu posso contratar, como é que o empregador, a empresa, pode contratar algum trabalhador que não seja seu empregado? Por exemplo, um exemplo que todo mundo vê no dia a dia. Eu vou ao banco, né? Lá no banco, eu tenho aquele vigilante. O vigilante não é empregado do banco, ele é empregado de uma empresa terceirizada. Essa é a questão. A grande mudança, né? Assim, a ideia de terceirização é a empresa manter um trabalhador que presta serviço para si, mas que não é empregado dela. Isso sempre houve, isso tem muito tempo que houve, né? A grande mudança é que a lei que tratou agora da terceirização, ela alterou a Lei 6.019, que é uma lei antiga de 74, que tratava de trabalho temporário. E ela admitiu que a terceirização fosse na atividade fim. Essa é a principal diferença. De resto é idêntico, né? A terceirização, repito, já havia. A principal mudança tem alguma coisinha processual que muda alguma coisa. Por exemplo, só pode buscar da empresa lá, do banco, no meu exemplo, da empresa tomadora de serviços, só pode buscar os bens dessa empresa depois que esgotar contra os sócios da terceirizada. Então tem algumas coisinhas aí. Mas o conceito é o mesmo. É uma empresa vai usar serviço de um trabalhador que é empregado de outra empresa. Isso pode ser feito na atividade fim. Essa é a maior mudança, né? Porque certo. Pode ser utilizada essa terceirização na atividade fim da empresa, né? Certo. Professor, essa questão da reforma, estão divulgando os idealizadores que defendem a proposta, que essa proposta ela vai trazer geração de empregos. Por outro lado também, eles defendem uma tese de que será uma forma de salvar as empresas de uma crise econômica, que isso aí vai realmente alavancar as empresas no sentido de minimizar essas questões trabalhistas e vai gerar empregos para os trabalhadores. O senhor vê nessa ótica? Não vejo. Deixando a terceirização de lado, né, a reforma, como está sendo chamada, que é muito mais ampla, né? Primeiro, essa questão de gerar empregos. Será que a reforma trabalhista gera empregos? Parece que não, né? No mundo inteiro já se comprovou o seguinte: o que gera empregos é o crescimento da economia, não é reforma trabalhista, né? Eu cito, inclusive, essa questão de reforma trabalhista vai gerar empregos, aí diz que vai atrair investimentos para o Brasil, vai salvar as empresas. Se me permite uma comparação, há 5, 6 anos atrás, com a mesma legislação trabalhista, a mesma CLT, a mesma Justiça do Trabalho, as mesmas leis processuais,
que nós temos hoje antes da mudança. Há 5, 6 anos atrás, nós estávamos numa situação de pleno emprego. Havia emprego tranquilo, era pleno emprego quando abaixo de 10%, a quantidade de desempregados estava bem abaixo disso, né? Então, nós tínhamos um pleno emprego com a mesma legislação. Como é que agora, de repente, a legislação passou a ser culpada disso aí, né? E outra coisa, várias pesquisas, eu não sou economista, mas várias pesquisas no mundo inteiro mostram o seguinte: o que salva uma empresa é uma boa administração. Se me permite uma comparação, eu não vou mencionar nome de empresa, mas eu fui juiz da ativa durante 23 anos. Nesses 23 anos, algumas grandes empresas multinacionais que atuam aqui no polo industrial, se eu cheguei a julgar 1 ou 2 ações contra essa empresa, foi muito. Sabe por quê? Porque é simples, elas são organizadas. Aí você pega um pequeno empresário que quer pagar por trás, quer fazer caixa 2, quer fazer uma folha em paralelo, quer pagar por fora, aí depois ele não sabe por que recebe uma reclamação. Então, assim, com todo respeito, por quem entende diferente, o que eu vejo é geração de empregos é economia aquecida como nós estávamos há 5, 6 anos atrás, né? O que evita passivo trabalhista, o que evita demanda trabalhista é uma empresa organizada. Empresa de grande porte ou de médio porte ou até de pequeno, se organizar, reduzem muito, pode chegar muito perto de zero o passivo trabalhista. Ah, que bom. Mas há controvérsia nessas opiniões, por Claro. isso que a proposta ainda está se moldando, né, se metamorfoseando. Vamos ver se quando ela chegar na fase final esteja já num ponto ideal de equilíbrio, né? Professor, me responda uma coisa. Quais os pontos fortes, quais os pontos positivos e negativos dessa proposta? O senhor teria como fazer uma análise do que o senhor já viu, assim, a grosso modo? Tem alguma coisa muito negativa e uma coisa bem positiva? Tem. É claro que a proposta tem pontos positivos, lógico. Não dá para dizer, não, olha, não serve nada, não escapa. Claro que não é assim. De modo pontual, algumas coisinhas que são mais coerentes, mais racionais. Por exemplo, né, imagine o seguinte: eu trabalhei para uma empresa no Rio Grande do Sul, tá? Trabalhei por lá, fui contratado por lá, mas resolvi me mudar para Manaus. Na legislação de hoje, se eu ajuizar uma reclamação trabalhista contra essa empresa aqui em Manaus, a empresa tem que mandar alguém lá do Rio Grande do Sul aqui para se defender, só para dizer que a competência é de lá. Isso não tem sentido, é um gasto desnecessário e isso muda. Passa a ser admitido que essa empresa mande apenas pela internet uma defesa dizendo: olha, a competência não é de Manaus, é lá do Rio Grande do Sul, e pode ser que a empresa consiga se defender por lá sem precisar vir aqui. Quer dizer, isso racionaliza, isso evita despesas desnecessárias. Então, há pontos sim positivos. Eu vejo um outro, aí diz mais respeito aos advogados. A contagem de prazos vai passar a ser em dias úteis, como é no CPC, e não mais em dias corridos, né? Eu já vi muitos colegas juízes de trabalho dizerem que isso é ruim, que isso vai fazer o processo durar mais. Sinceramente, na minha opinião, não. Isso vai racionalizar o serviço e vai facilitar a vida dos advogados e da parte, ficar com um prazo muito curto. Hoje, um prazo de 5 dias, né? Começa na quinta-feira, necessariamente o advogado vai trabalhar sábado e domingo, não tem saída, né? E assim, e o que acontece? Aí você ajuiza uma reclamatória, a sua audiência é marcada para daqui 1 ano e meio. Então, não me parece que seja um prazo em dias úteis que vá atrasar o processo. O que pode atrasar é que está uma carga muito grande. Agora, a grande falha, assim, se eu pudesse centrar, né, vou focar num ponto. O grande ponto negativo que eu vejo dessa reforma é o seguinte: essa reforma dá uma primazia para o negociado sobre o legislado, né? Em grande parte para a negociação coletiva, que é aquela onde o sindicato tem que participar, mas inclusive negociação individual. O empregado, por exemplo, que tenha curso superior e que receba um salário mais do que 2 vezes o teto do benefício da Previdência, ele pode negociar individual e ele pode fazer um monte de coisa que os demais empregados não podem. Ele pode concordar com uma série de mudanças no contrato que os demais empregados não podem. Aí você me perguntaria assim: mas qual é a falha disso? A falha é a seguinte: nesse exato momento em que se aumenta o alcance da negociação e, portanto, aumenta o alcance do que o sindicato, principalmente, pode fazer, se enfraquece o sindicato. Quer dizer, se você observar, é um pacote, né? Aumenta o poder de barganha do sindicato, até prevalecendo sobre a lei, mas, ao mesmo tempo, enfraquece o sindicato, tirando a principal fonte de sobrevivência do sindicato, que é o imposto sindical. Ah, é verdade. Então, essa questão do imposto sindical ser optativo, o trabalhador, se quiser fazer, ele faz, se não quiser, não faz, isso não vai ser benéfico para os sindicatos, né?
Não, sem dúvida. Assim, não é que eu seja favorável à manutenção da contribuição compulsória como é, não é que eu seja ingênuo de achar que esse dinheiro que entra é todo investido em prol dos empregados. Claro que eu sei que não é isso, lógico, a gente sabe que tem muito desvio, nós temos quase 17 mil sindicatos no Brasil, boa parte picaretas. Agora, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né? A origem do direito do trabalho é assim, o dono da empresa, ele tinha a vaga e tinha 10 mil candidatos para uma vaga. Aí ele impunha a regra, disse, olha, minha jornada é de 15 horas por dia. Quem quiser aceita, quem não quiser eu tenho outro. E sempre tinha que aceitar, porque era melhor do que ficar sem trabalho. O papel grande na história do sindicato foi esse aí, colocar, você, pera lá, vamos negociar, 15 horas é muito, vamos baixar isso para 10, vamos baixar para 8. Então, o sindicato tem uma origem histórica muito importante. E assim, eu acho assim, deve mesmo haver mudança no sistema sindical, mas não matando o sindicato de fome, matando sem receita. Por exemplo, um período de transição, dá um prazo de alguns anos para o sindicato se adaptar, para ele fazer uma coleta de novos associados, um prazo, não pode ser feito de modo brusco isso. Realmente seria ideal, para claro. não causar um impacto, de repente eles passam a deixar de ter uma receita que já vinham tendo habitualmente, vai causar um grande choque. E se permite acrescentar, um aspecto importantíssimo que eu não vejo ninguém tocar é acabar com a unicidade sindical. Hoje, em cada base territorial só pode ter um sindicato. Preste ou não, o sindicato é só aquele, não pode ser criado outro. Se acaba com isso e se adota a chamada pluralidade sindical, como prevê a OIT, o que acontece? 2 ou 3 sindicatos da mesma categoria. O sindicato que for só embromação, esse morre de fome. Aquele sindicato que efetivamente for à luta em defesa da categoria, esse sobrevive, porque o empregado vai migrar para lá. Agora, manter como está e não tocar na unicidade, para mim, é querer matar de fome os sindicatos. É verdade. Bom, quem está chegando agora, estamos aqui entrevistando o professor jurista, doutor Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Doutor, essa questão dessa reforma, se for aprovada realmente, com a experiência que o senhor tem, 20 e tantos anos como juiz da Justiça do Trabalho, o senhor entende, no seu ponto de vista, que vai ficar mais célere o andamento dos processos ou vai retardar mais? Ou seja, vai se tornar mais rápido ou vai se tornar mais moroso? Qual o seu ponto de vista? Eu acho que retarda, né? Eu acho, porque, por exemplo, bom, talvez reduza a quantidade de processo, né? Porque tem tanta penalidade para o empregado quando ele reclamar, cobra isso, cobra aquilo, que talvez ele tenha receio de reclamar. Mas, assim, que até algumas características básicas do processo de trabalho foram retiradas. Por exemplo, o que você imagina eu ajuizo uma ação, seja do civil, seja trabalhista, né? Eu passo 8, 10 anos esperando uma decisão. Quando sai a decisão, ela é um pedaço de papel. Não é ainda o que eu quero, é só um pedaço de papel, na verdade. A sentença é um pedaço de papel. Aí, dá para imaginar que eu quero que esse pedaço de papel se transforme em dinheiro ou naquele bem que eu tenho direito? Claro que dá, né? Essa era a grande marca do processo de trabalho. O juiz, ele saiu a sentença, a transição em julgado. Ele dava uma canetada, inicia a execução. Não pode mais. O juiz agora, se a parte tiver advogado, o juiz fica quieto. Ele faz de conta que não sabe o que é que execute. Inclusive, cria 2 classes de processo, né? O processo quando tem advogado e o processo quando não tem. Por que não unifica? Bota, então, olha, hoje tem que ter advogado, uniformiza de uma vez. Agora, 2 classes de processo, em uma que o juiz pode agir, na outra que ele não pode, para mim isso é esquisito e, na minha ótica, vai atrasar mais o andamento. Vai atrasar um pouco, é verdade. Professor, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse uma situação que eu creio que isso daqui é uma interrogação para muitas pessoas que estão em casa. Porque essa reforma, ela está acontecendo aí muito rapidamente. Na sua opinião, se o senhor tivesse o poder de decidir em algum tópico dessa reforma, o senhor já conhece toda essa reforma, né? O senhor diria que ponto A, ponto B, seria importante modificar assim, assim? O senhor teria uma análise para fazer sobre essa questão? Teria. Na verdade, a principal sugestão que eu faria, a principal mudança que eu faria, não seria nem no conteúdo da reforma. Claro que teria umas coisas pontuais que, na minha ótica, deveriam ser alteradas. Por exemplo, essa questão de uma transição para acabar com a contribuição compulsória. Acabaria sim, mas com uma transição. Mas o que eu vejo como principal é discussão popular. Essa reforma veio de afogadilho. Isso mexe com a vida de todo mundo é trabalhador, ou é trabalhador ou empresário, mas todo mundo vai ser afetado. Aí o que acontece? Em fevereiro deste ano, a reforma entra em pauta e em 2 meses ela é aprovada. Qual foi a discussão popular que houve?
Os atores sociais, os atores que mexem com isso, não foram ouvidos, né? Os sindicatos não foram ouvidos, os juristas não foram ouvidos. Tem algo esquisito. É muito estranho que a Casa Popular, como é a Câmara, se ponha a tratar de uma reforma que mexe com a vida do povo sem ouvir o povo, sem ouvir quem está interessado. Para mim, a mudança seria essa, tá? Eu voltaria para debater os pontos principais e depois sim poder passar a votação. Ah, que legal. Professor, uma questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse bem para o nosso público de casa. Se a questão da terceirização, por exemplo, vai tirar emprego do trabalhador, isso aí vai tirar algum direito adquirido do trabalhador? Ou vai facilitar mais, vai ter mais empregos para as pessoas? Como que o senhor vê essa questão da terceirização ter sido aprovada para atividade fim também? Tirar emprego não, né? Eu acho que nem vai tirar e nem criar emprego, porque a gente vê o outro lado. Muito discurso dentro vai gerar emprego. Não, não vai. A vaga está lá. A vaga é ocupada por um trabalhador. Ou ele é empregado da empresa ou ele é terceirizado, mas a vaga é a mesma. Então o fato de terceirizar não gera e nem acaba com a vaga de emprego, na minha visão. O que vai acontecer é que esse empregado ele sai fragilizado. Pensa, eu sou empresário, eu contrato o empregado, eu pago para ele R$2.000. Eu tenho agora, esse trabalhador, ele não é mais meu empregado, eu contrato por meio de uma empresa terceirizada, né? Ora, eu vou pagar o que esse empregado recebe, quem paga sou eu, mas eu pago ainda uma taxa de lucro dessa empresa terceirizada. Para que seja possível, é evidente que esse empregado, esse trabalhador, vai ganhar menos, porque se não for assim, se eu vou continuar a pagar 2.000, eu vou pagar 2.000 para ele, mais uma taxa para a empresa que o administra, que o cedeu, vai aumentar minha despesa. O objetivo não é esse. Então, não é esse. Para o trabalhador, ele vai perder. Ele não vai perder o emprego, o lugar está lá ainda, mas ele vai perder na qualidade do emprego. Além do que ele é precarizado, né? A experiência mostra que esse terceirizado, ele não cria uma identidade com a empresa, ele não se especializa. Geralmente, o serviço dele é de pior qualidade. Por quê? Porque ele não se especializa. Hoje ele está nessa empresa A, daqui a pouco ele está na empresa B. E a experiência mostra que cai a qualidade. Vai ter muito empresário se surpreendendo com queda de produtividade porque está usando terceirizado. E o empresariado não se deu conta disso ainda. É verdade. Professor, me diga uma coisa, o empresariado está, de certa forma, um pouco feliz com essa proposta nova da reforma trabalhista. O senhor entende que o empresariado vai ganhar muito com isso? Vai ter uma grande vantagem sobre o trabalhador com relação aos custos que ele tem hoje? Digamos assim, uma segurança jurídica numa relação de trabalho. Às vezes ele tem um trabalhador que de repente ele nem imagina, ele é chamado na Justiça do Trabalho, paga um dinheiro alto. O senhor entende que vai ter uma segurança jurídica maior para o empregador? Os empregadores estão realmente contando com essa reforma para realmente ter um suspiro melhor na empresa, nesse sentido da segurança jurídica? Como o senhor vê isso aí? Eu acho que sim, vai haver essa segurança jurídica maior, sem dúvida. Claro que o empresário está contando com isso. Mas o que eu acho é o seguinte, essa segurança jurídica não pode ser obtida às custas de corte de direito do empregado. Quando eu falo em corte de direito, né, eu sei que a reforma não acabou com o 13º, não acabou com férias, realmente nada disso acabou, não houve redução de direito diretamente. Mas houve indiretamente. O que acontece? É como eu disse há pouco, o empresário ele vai ter a segurança jurídica negociando até ano a ano com o empregado para obter a quitação anual. Eu concordo com isso. Deve mesmo ser dado esse poder ao sindicato de negociar e dar segurança jurídica. Mas um sindicato forte, o que eu não concordo é que essa negociação com esse poder todo para o sindicato seja com um sindicato fraco. Esse sindicato fraco ele vai estar nas mãos do empresário. Então, assim, repito, eu concordo com a segurança jurídica que é buscada. Ela é necessária, isso dá estabilidade, segurança contratual, mas é indispensável que haja um sindicato forte, senão vai quebrar do lado do empregado a corda, não tem jeito. Porque o terceirizado ele vai ter todos aqueles direitos, como alimentação, vale-transporte, plano de saúde, esses direitos básicos do trabalhador empregado mesmo, certo. O terceirizado também vai ter, não é isso? Sem dúvida, proposta. Sem dúvida. Mas se você me permite, repara, eu contrato o empregado direto, eu pago o X para ele. Eu contrato esse mesmo empregado, que eu comentei há pouco, por meio de uma empresa intermediária, que é a empresa terceirizada, né? Esse empregado vai continuar ganhando o meu salário?
Não vai, não vai. Sabe por quê? Ele vai ter os mesmos direitos, mas com base no salário menor, porque além do salário dele, eu vou pagar a taxa de lucro dessa empresa que administra, né? Claro. Então, os direitos são os mesmos, mas vão ficar num patamar menor, isso não tem dúvida. Ah, perfeito. Porque a classe sindical, ela está realmente eufórica com isso aí, está havendo uma série de movimentos, e eu não entendo assim se realmente vai passar manso e pacificamente essa proposta, porque está havendo realmente um grande tumulto, um frisson muito grande em relação a essa questão toda. O senhor acha que no frigir dos ovos, isso aí tudo vai sair, a emenda vai sair, vai ser aprovado, mesmo com vetos, vai sair, vai dar tudo certo, no seu ponto de vista? Eu acho que vai, mas acho que não nos moldes em que foi aprovada na Câmara. Eu acho que muita coisa ainda muda no Senado, né? O Senado, inclusive, já está se mobilizando para colocar audiências públicas, que, na minha visão, era o que a Câmara deveria ter feito, né? Se, de fato, o Senado ouvir os atores sociais envolvidos, eu acredito que muita coisa mude. Inclusive, assim, eu estou acompanhando de perto, até se me permite, Claro, eu pretendo o seguinte, nos moldes em que está, é quase uma CLT nova, né? Eu estou acompanhando esse passo a passo porque eu acho fundamental, inclusive o advogado, o empresário, ele vai precisar se atualizar. E assim, eu pretendo, se me permite, assim que for aprovado no Senado, como definir os contornos, eu vou oferecer um curso, é quase que um curso novo de Direito do Trabalho, atualização. Vai ser muito bom, viu? Porque vai mudar tanta coisa que vai ser necessário. Um curso de 1 a 2 horas não vai resolver, vai ter que ser algo um pouco mais detalhado. Ser mais detalhado, né? Sem dúvida. Que legal. Bom, nosso tempo, infelizmente, é muito exíguo, mas eu gostaria de informar quem chegou agora que estamos aqui entrevistando o professor Aldemiro Dantas, jurista, está hoje aqui gentilmente dando uma contribuição fantástica para essa questão trabalhista da reforma. Professor, nós já temos um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Gostaria que o senhor falasse o que o senhor achar interessante, que não tivemos oportunidade, para fechar com chaves de ouro para o nosso público de casa. Claro, pois não, com prazer. Assim, coloca-se muito, né, que a CLT, ela tem mais de 70 anos de idade, então por isso precisa atualizar. É verdade, ela tem mais de 70 anos, mas se você observar, houve mais de 500 alterações na CLT. Tanto é assim, doutor Eliezer, que observe, o processo civil, em muita coisa, ele se inspirou na CLT. Por exemplo, a lei dos juizados especiais, a fonte de origem, a inspiração dela foi a CLT. Eu acho que ela foi até melhor do que a CLT, mas a fonte foi a CLT. Então, assim, não é verdade, a CLT é muito antiga. Não é verdade. A CLT não é mais o texto original, ela foi atualizada. Mas, apesar disso, eu concordo que ela realmente precisa de uma chacoalhada. Ela precisa pegar um aspecto mais harmônico. A CLT, às vezes, tem pontos que não conversam ela com ela. Então, ela precisa mesmo de uma reforma. Eu só acho, assim, que essa reforma deve ser precedida, como disse, de debates com a sociedade. E espero que, no final, prevaleça o bom senso e prevaleça o que seja melhor para o Brasil. Prevaleça o melhor para o trabalhador, para o empresário, para a nossa economia, que está realmente precisando dessa chacoalhada. Que legal. Obrigado. Bom, mais uma vez, professor, pela sua presença, muitíssimo obrigado. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.